Eu já sei essa merda toda. Faz uma leitura dinâmica, porra. Mas para aí, o A aqui está mudando de tese. É óbvio que ele está mentindo, esquece, a gente já sabe, é o cara e ponto. Não fode minha paciência, vamos adiante. E tu, A, B, C, dinâmico. Agora numa boa, vamos ser honestos. Depois de 8 meses lendo uma versão, que até então é unilateral, vocês chegam nas testemunhas de defesa. Alguém aqui, honestamente, vai me dizer que tem agora, depois de tudo isso, as mesmas condições cognitivas, abertura de espírito, disposição que tinha 8 meses atrás? É óbvio que não, é elementar. É preciso sim, com toda a cautela, ler muito mais do que direito. Enquanto vocês não aprenderem a ler muito de psicologia, de psicanálise, não forem lá para Freud, começar lá do começo, depois passar para Lacan, vocês vão achar que estão julgando o quê? Tício Caímévio e saco de arroz, porra. Não, velho, é gente, e vocês são gente. E o juiz é um ser no mundo, com um inconsciente não controlável, que cruza e se manifesta pela linguagem, vai ensinar Lacan. É, velho, e o ato de julgar, talvez o que menos tenha seja consciência, o que menos seja ato de razão, é muito mais inconsciente. Mas aí tu vai entender que é preciso conhecer isso tudo para buscar as medidas de redução de danos. Dá para reduzir o dano, dá para diminuir o problema, dá. Primeira coisa, juiz não tem que atuar de ofício, nem procedato dex ex officio, é óbvio. Você traz a prova, você traz a tua alegação e eu julgo. Não sou eu que tenho que ir atrás da prova, e nem te indicar as provas que tu tem que ir atrás. Não se pode admitir que o mesmo juiz receba a denúncia e depois sentencie. É óbvio que a prevenção tem que ser uma causa de exclusão. É claro que tem que ter um juiz na fase pré-processual e outro no processo. El juez de garantias, botaram o nome de juiz das garantias no Brasil, ferrou, porque a gente acha que garantia é igual a impunidade. Era para ser o nome, como é na Itália, il giudice per la indagine, o juiz da investigação. O sistema de 2 juízes existe na imensa maioria dos países democráticos civilizados. O juiz que atua lá no inquérito não pode ser o mesmo do processo, pela questão da originalidade cognitiva. Tem que excluir fisicamente os autos do inquérito. Então, em suma, é preciso entender isso. O que é pior, pessoal, é que a gente está dentro da caverna e não enxerga o que está lá fora, a alegoria do Platão. É preciso que vocês façam um exercício de estranhamento para ver o quanto o nosso processo vai mal. Vou pegar um exemplo de um estrangeiro, o olhar do estrangeiro, que veio para o Brasil acompanhar um julgamento. O cara é um observador internacional da ONU, é um advogado britânico. Ele veio assistir a um julgamento. O interessante é que o que ele narra como estrangeiro olhando para o modelo brasileiro é o que acontece todos os dias, em todos os processos, e nós achamos normal. Diz Dr. Geoffrey Robertson. Isso aqui foi no TRF4, mas podia ser em qualquer tribunal. Eu cheguei ao tribunal esperando assistir a um julgamento justo. Isso aqui faz 3 anos. Mas vi o promotor sentado com os juízes, tomando café, passando o tempo e almoçando juntos. Inacreditável para um europeu. Visualmente, a estética, é uma corte tendenciosa. Estética de imparcialidade não existe. Tenho a dizer, o Brasil tem um sistema primitivo, melhor definição, no qual não há juízes independentes. Isso aqui acontece todo dia. Mas aí ele foi assistir o julgamento no Supremo. Chegou lá no Supremo e disse o quê? Eu estava lá na sala e vi o promotor-chefe do caso sentado ao lado do relator. Fez seu almoço ao lado do juiz e ainda teve conversas particulares. Isso é uma postura totalmente parcial. Faz 3 anos isso, hein? Não é de agora. Isso simplesmente não pode acontecer numa corte. Agora, olha essa parte. Aqui no Brasil, vocês têm um juiz que investiga o caso, define grampos e ações de investigação, para depois também julgar uma pessoa no tribunal. Isso é inacreditável na Europa, desde o caso Piersac, 82, Decubre, 84. Impossível, porque tira o direito mais importante de quem está se defendendo, de ter um juiz imparcial. Faz 3 anos que ele disse isso. Faz mais de 30 que a Europa inteira diz isso. E a gente não entende, a gente não ouve. É claro que as coisas vão muito mal. O nosso processo é efetivamente primitivo, sim. Nós temos um sistema ultrapassado, temos uma estrutura inquisitória, nós temos um juiz que entra contaminado, nós temos a prevenção, nós temos um juiz que faz tudo, nós temos a ausência de originalidade cognitiva, que é fundamental, a ausência de imparcialidade, de estética. Nós temos uma estrutura cênica de sala de audiência totalmente ultrapassada, velho. Em nenhum lugar civilizado se admite que o promotor sente do lado do juiz e a defesa lá. Isso é uma coisa bárbara. Ah, mas é só lugar? Nunca é só. Metam na cabeça. Estrutura ultrapassada e o processo vira um golpe de cena. Há 2 anos atrás, eu fiz meu doutorado na Espanha, em 99,
sempre escrevi sobre o sistema europeu, Itália, Portugal, França, enfim, e criticavam porque eu falava muito da Europa. Aí dos últimos 5, 6 anos eu comecei a estudar o sistema sul-americano. E aí fui para dentro do Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, para ver, porque eles também estão muito melhores que os nossos, que o nosso processo. Nós somos considerados o país mais ultrapassado da América Latina, no que se refere ao processo penal. Mas aí eu fui fazer um curso no Chile, junto com um grupo de professores brasileiros. Primeira audiência, depois de várias aulas, a gente chega na sala de audiência e nos deparamos com essa cena. Aquele cara da camisa 3 estava de casaco. Quando eu fui tirar a foto, ele já tinha tirado. Mas quando a gente chegou na sala, primeira pergunta dos brasileiros, eu olhei para o professor chileno e perguntei: prof, quem é quem nessa sala de audiência? Lá na frente eu já sei que tem 3 pessoas, deve ser o juiz, o Ministério Público e o secretário. E ele diz: o quê? Da onde isso? Claro que não. Tu não sabe quem é quem na audiência? Não. Ele diz: no Brasil não é assim? Hombre, pero que sim, pero que não. Eu vou te explicar então. Aqui no Chile é o seguinte: lá na frente tem 3 juízes. Não é um. O primeiro grau já é colegiado. 3 juízes. Aqui embaixo, lá está o assistente da acusação e o promotor. Aqui está a defesa e o réu. É óbvio, né? Eu disse: claro, óbvio, elementar. No Brasil é assim, um pouquinho a coisa diferente. Mas tudo bem. Começa a audiência, entram as testemunhas, pergunta o Ministério Público, pergunta a defesa, pergunta o MP, pergunta a defesa. Juiz chileno não faz nenhuma pergunta, a não ser quando não entende. Ele diz: qual é a palavra? Não entendi. Qual é a cidade? É o máximo. Não é como aqui, que o juiz começa a audiência fazendo trocentas perguntas, porque é a inquirição do inquisidor. Aí depois que ele terminar, ele diz: agora peguem as partes que sobrou, porque eu já estou satisfeito. E aí ele se joga para trás da cadeira. Isso não é processo, porra. Isso é uma estrutura inquisitória, Idade Média. Começou as audiências e os caras nenhuma pergunta. E lá pelas tantas, o promotor chega e diz: senhores, tem uma testemunha, isso aqui era um roubo a um supermercado, a arma, que tem medo de depor na frente do réu. Normal, para nós, normal. E aí eu perguntei para o professor chileno: ele tem medo de depor na frente do réu? Tem. Vão tirar o réu da sala de audiência? Aí ele me olhou de novo, né, com aquela cara de quem olha para um alienígena. Hombre, no Brasil é assim? Porque aqui é impensável tirar um réu da sala de audiência. Em nenhum país civilizado se tira o réu da sala de audiência. No Brasil vocês tiram. Pelo que sim, pelo que não, né? Tem uma nuance. E eu perguntei: tá, mas não vão tirar? Não. O que vocês vão fazer? No Código de Processo Penal chileno tem 2 formas extremamente complexas de resolver o problema. A primeira é disfarçar a testemunha.